Estamos de volta. Vamos falar hoje sobre o concurso 3661, que acumulou de novo. Ontem tinha acumulado, né, pelo final zero, e a gente fez aqui um prognóstico. E antes de eu passar, evidentemente, para o que a gente pode analisar, vamos ver quais foram os nossos acertos e os nossos erros e o que a gente pode aprender, né? Principalmente com os nossos erros, porque os nossos acertos a gente só acrescenta, mas os erros também trazem muita informação e nos levam a pensar. Então, antes de eu chamar aqui a vinheta, eu queria mais uma vez pedir para quem puder ajudar, né? A gente está com um período agora de estiagem, nunca mais eu ganhei nenhum pixinho, ninguém fez mais nenhuma doação. Se puder fazer uma doação, ajudar o nosso canal, que a gente está aqui, a gente perde tempo, a gente faz do fundo do coração, a gente traz um trabalho bem feito, faz uma análise séria e procura trazer para vocês sempre um material de qualidade, mas isso demanda tempo, perde tempo, a gente gosta, eu gosto muito do que eu faço. Mas se tiver algum tipo de retribuição, pessoal, eu agradeço muito. Então tá aqui o nosso Pix, né? A chave é superlotofácil.2025@gmail.com. Quem quiser fazer alguma doação pro canal, será muito bem-vindo. E nunca mais teve Pixinho. Os últimos vídeos não caiu nada. Não sei se o pessoal não tá mais gostando, mas se gostar, R$ 1 eu já agradeço muito. Até porque hoje nós alcançamos a marca, eu não posso parar de agradecer, a marca de 5 mil seguidores, que para mim é muita honra ter cada um de vocês aqui criticando, seja crítica positiva ou negativa, o pessoal conversando, a gente trazendo informações novas, tentando atender a todo mundo. Eu sei que cada vez que vai ficando maior o número de gente, eu tentando responder, às vezes eu demoro um pouco, me perdoem, mas eu tento responder a todos. Tá ok? Então, pessoal, quem puder, nós temos aqui o nosso Pix, que a chave é superlotofácil, .2025@gmail.com. E não demorando mais, vamos agora para a nossa vinheta. Sobe a vinheta. Pessoal, como eu falei, né, o jogo hoje acumulado, nós temos 13 milhões disponíveis e vamos tentar ver se a gente belisca aí. Muito bom, né? Vejam só, ontem estava acumulado, deu R$ 2.258 no jogo de 14. O que já é uma graninha boa para a gente botar no bolso, né? Se vier o de 15, então a gente fica mais alegre, tá ok? Então, antes de eu começar, pessoal, evidentemente, a falar do que nós vamos apresentar e vamos tentar ver o que a gente consegue para aproveitar no nosso jogo, vamos ver o que foi falado ontem, o que a gente acertou e o que a gente, evidentemente, não conseguiu. Então, vamos vendo aqui, a 21, ela inclusive ela tem uma probabilidade grande de cair por dois motivos. O primeiro é que ela já vai para, ela está com 3 de atraso, é a dezena que está com maior atraso, né? Está com 3. Então ela tem uma tendência de cair, porque no próximo sorteio, que no caso será o sorteio 3660, ela vai fazer o quarto sorteio, né? E a gente sabe que o ciclo de falta cair, ele se encerra a cada 4 sorteios. Em média, 4, 5 sorteios. Então ela tem uma probabilidade grande de cair amanhã. Além disso, ela é uma dezena que ela tem 6 de frequência e ela está com, foi dito ainda há pouco, 3 de atraso. Então ela, inclusive, ela está com o filtro F1 e o F11, que são os mais confiáveis, né? O F1 está 19 e 21, médio ou forte. Então ela tem uma tendência muito forte de cair no jogo de amanhã. Se não cair, podem continuar apostando na semana, que com certeza ela vai cair. Outra dezena também que a gente pode começar apostando por ela é a 01. A 01 ela está com 2 de atraso. E a gente sabe que a probabilidade dela de sair é 60%. Na posição 1, ela é a dezena que mais sai. Então ela está com 2 concursos que ela não sai. Então é uma boa dica também. Então nós temos aí já 3 dezenas que a gente pode começar a apostar das que não caíram, tá certo? Aqui pelas zonas de transição, nós temos a 11 e a 20 da zona 8x. Observe que no concurso passado, a 8x ela deu um valor bem baixo, ela deu 25%, ela caiu uma das 4 dezenas. Então, a 9x não caiu nenhuma, então a 9x, que era 20, ela inclusive passou para 8x, por isso ela está aqui, né? Então, 11 e 20 são dezenas fortes. E a gente sabe que quando dá no concurso anterior, a 8x ela sai muito fraca, ela tem uma tendência de sair forte. Então, é claro, ela tem 2 dezenas, ou ela vai sair uma ou as duas. Aí são dezenas que no concurso anterior, né, nós temos aqui a 20 e a 11, no concurso anterior a 20 não saiu e a 11 saiu. Então, como a 20, ela vinha com uma força muito grande, ela inclusive é uma dezena quente, né? A gente tem uma expectativa que também ela caia. Então daí nós já temos 19, já temos a 20, já temos a 21, a 01. São 4 dezenas que não caíram no concurso passado e que tem uma tendência, dessas 4, pelo menos eu acredito que deve cair 3 delas, ok? Pela zona de transição está muito acumulada em cima da 7,
Então ela vai fazer algumas daqui, né, indo de 7 para 8, e também vai descer um pouco de 7 para 6 e de 6 para 5. O que eu quero dizer? É que ela deve ter um número grande de acertos e também um número grande de falhas, até porque ela tem 9 dezenas. Acredito que desse conjunto aqui deve sair 6 dezenas, 5 ou 6, e deve falhar 4 dezenas desse conjunto, ou 3, né? Tá ok? Ela vai espalhar, ela tem muita dezena concentrada na zona de transição 7x. Que monta esse jogo? Se você pegar aqui pelas faixas, faixa A, faixa B, faixa C e faixa D, você vai montar os seus 15, as suas 15 dezenas para fazer seu jogo. Então, na faixa A, eu tenho 20, 10, 13, 18, 11, 24 e 12. São 7 dezenas disponíveis, você vai ter que escolher 6 ou 7. Você vai pegar 6 ou 7 dessas dezenas da faixa A. Da faixa B, que é 6, 10, 2, 21, 4 e 0,7, você vai escolher 4 ou 5. Tem 6 disponíveis, então você vai ter que jogar uma fora. Na faixa C, nós temos 3, 6, 25, 17, 22, 01, 06 e 23. Acredito que seja 06. Só confirmar aqui porque eu tô sem 05, perdão, 05 e 23. Aqui você vai escolher de 2 a 3. Então, como é que monta? De 6 a 7 da faixa A, de 4 a 5 da faixa B, de 2 a 3 da faixa C e ou nenhuma ou 2 da faixa D. Então aqui você tem as dezenas que são as dezenas, digamos assim, mais fracas e que tem uma tendência maior de não sair. Tem 16, 15, 14 e 09. Então, repetindo, 11, 20, 02, 03, 06, 07, 10, 12, 13, 18, 24, 04, 08, 16, 17, 19, 21 e 23. Das dezenas frias, nós temos 9, 1, 14 e 15. Observe que das dezenas frias, lá pela zona C, elas têm aqui, ó, 9, 1, 14 e 15. Só voltar aqui para você dar uma olhada, ó. 9, 9, 14 e 15. E aqui entrou a 16, tá vendo? Então daí a gente já pode excluir dezenas porque não estão coincidentes, né? Então a gente tem que também tirar algumas dezenas daqui. E a gente viu aqui não coincide nas duas, você pode tirar, né? Que no caso foi a 16. Pois bem, aqui tem 18, você pode fazer um jogo. E eu inclusive fiz, eu coloquei ela nesse sistema aqui, que é aquele nosso sistema aqui aqui no nosso app, você vem aqui em combos e você bota o jogo de 14 dezenas. Esse jogo aqui, ele traz muito resultado positivo. Como é que ele funciona? Você pega 8 dezenas que você está na dúvida, que você acha que vai cair, mas pode não cair, e junta com 11 dezenas que você acha que vai cair. Se você fizer 7 dezenas aqui nessas 11 fixas e fizer 4 de 8, olha como consegue facilmente, né? Você conseguir 7 de 11 e 4 de 8, você já faz 11 pontos. Há uma outra forma de você jogar também, tá aqui, ó, combos, você vem aqui, ó, Super Sten 10, que é com 90 jogos. Esses jogos, quando eles são gerados, ele tem aqui, monta 90 jogos, ok? Quando eu também gerei esse jogo aqui, ok? Qual foram as dezenas que eu achei? Como eu disse, a 14 e a 25, aqui é pelo gerador principal do nosso app. Lá no gerador principal, eu acho que não vai cair a 14 e não vai cair a 25. Peguei todos esses jogos e levei para cá, para o nosso, ok? Então eu vou passar para vocês darem uma olhada. Aí vocês podem usar esses jogos se quiserem, ou pode usar eles para estudo, né? De repente você olhou alguma coisa que eu não posso ter percebido. Aí não, eu não gostei disso aqui, eu vou mudar aqui o jogo 09, dizendo aqui a 20. Okay. Então veja bem, a gente apresentou ainda há pouco aqui os jogos que nós botamos ontem, né? A gente fez... Nós fizemos 3 formas de gerar jogos diferentes, né? A primeira forma que a gente usou o Sten, que eu gosto muito, eu indico para o pessoal que está utilizando o nosso app para utilizar, que é o Sten, que usa, é o Sten 8, né? Ele usa 14 jogos. O que ele faz? Ele pega 10 jogos que a gente coloca, 11 dezenas que a gente coloca fixas, e a gente pega mais 8 dezenas variáveis. E ele pega, então, um universo de 19 dezenas. Dessas 19, você vai ter 11 fixas e 19 variáveis que ele vai pegar de grupo de 4 em 4. Aí ele monta 14 jogos, de tal forma que se você acertar as 11 fixas e das 8 variáveis, se acertar 4, você faz 15. Ele é maravilhoso nesse aspecto. E aí você vai diminuindo. Por exemplo, se ele só fizer 7 fixas e fizer 4 variáveis, você consegue 11. Então, ele é um jogo que você tem uma cobertura muito boa e barato, né? Porque ele só sai R$ 49,50. Então, então, é um jogo que vale a pena a gente jogar. Então, eu coloquei ontem uma criação com o Sten 8. Fiz também uma criação com o Sten 90, em que ele pega, aí é um universo maior, ele pega 10 variáveis de 4 em 4, ele pega 10 fixas e ainda coloca 3 coringa. Então ele faz uma cobertura de mais ou menos 23 dezenas. Eu digo mais ou menos,
porque nem todas as variações de 4 vão estar com todos os coringas, mas ele faz uma ótima cobertura, ele gera 90 jogos. E também fiz a geração, foi essa geração aqui, né? Eu fiz a geração utilizando como dezenas para incluir 2, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21 e 24, excluindo 14 e 25. Lembrando mais uma vez que a 14 está me perseguindo, né? Porque a 25 realmente, como eu havia previsto, não caiu, né? Ela ficou fora. Então, se a 14 também não tivesse, a gente teria feito bastante ponto. Ele gerou 40 e poucos jogos. Aí nós levamos esses 40 e poucos jogos, mais os 14 e mais os 90, fizemos um apanhado de jogos, né? E gerou esses 30 jogos. Daqui eu coloquei, falei isso bem explicitamente, ó pessoal, isso aqui é para vocês escolherem alguns jogos, usarem também como exemplo, quem quiser estudar e fazer alguma coisa, pode usar essas dezenas, e nós geramos esses 30 jogos. Eu, particularmente, excluí alguns, né? Porque, por exemplo, esse jogo aqui era um jogo que, se você observar, ele só tinha uma dezena em uma linha, em uma coluna. Então, não é um jogo muito bom de você trabalhar. Você já tiraria ele. E alguns outros jogos aqui foram excluídos, né? Mas eu botei 30 para fazer uma análise, pegando um apanhado de cada um. Eu, particularmente, escolhi 10 deles, né? Esse aqui foi o resultado de ontem. Para aqueles que ficam pedindo legitimação, né? E claro, né? A vitória traz legitimação. Então tá aqui, ó, os jogos de ontem. Eu escolhi desses 30 jogos, eu escolhi alguns, e de 10 jogos fizemos 4 acertos, né? Acima de 11. 11 ou acima de 11. Então, você vai observar que com isso tem um acerto razoável. Por quê? Porque estatisticamente, se você pegar 11 jogos, você vai acertar 1, né? Então, você pega 10 e acerta 4, tá 40%, tá razoável, né? E aqui também nós temos os jogos que foram colocados para que a gente utilizasse. Então, aqueles 30 jogos, eles estão aqui, né? Então, se você observar, tem um de 12 e 7 de 11, né? Dentro dos 30 jogos. Então, acertou 8 cartões. 8 de 30. Você vê que está com um percentual, se fosse 10%, seria só 3, né? A gente acertou 8, sendo que 1 de 12. Um jogo de 12, para quem não está lembrado, é um jogo a cada 60. Então, desse universo aqui de 30, não teria nenhum pela probabilidade, fazendo jogos aleatórios, né? Você não acertaria nenhum. Tem que ser um em mais ou menos 59, alguma coisa, 60 jogos aproximadamente. Então, só para a gente ter uma noção de que a análise que é feita aqui, ela é feita baseada em coisas estruturadas, no sistema, no aplicativo, e a gente consegue alguma coisa. É claro que algumas coisas aqui a gente errou, né? E também não só teve acertos. Então, eu vou voltar aqui para a gente fazer uma análise. Eu tinha dito, isso aqui são as zonas de transição de 2x a 8x do que nós tínhamos visível ontem, né? Aqui ela já está com um resultado. Se vocês lembram, eu disse que essa zona aqui iria cair 5 ou 6. Caíram 7 dezenas, né? Então, quem pegou essa dica aqui se deu muito bem. Porque você, de 9 dezenas, você já acerta 7, você já está lá na frente. A 8x eu disse que cairia uma ou duas dezenas, caiu uma, né? Então aqui você já teria 11 dezenas acertando já 8, aí ficaria mais fácil de você conseguir um bom resultado, ok? Então, isso aí foi em mais ou menos a análise que a gente fez. É claro que eu fiz uma análise em função também do filtro F1, que é muito eficiente, e ele mais uma vez deixou a gente na mão. Ele tinha dito que o 21 e o 19 iriam sair, e nem o 21 nem o 19. Então, hoje a gente já vai começar com essa primeira dica. 4, 19 e 20, ele está indicando 3 dezenas, deve cair 2 ou 3 dezenas, porque ele falhou 2 concursos seguidos. Dificilmente ele vai falhar 3, apesar de já ter queimado minha língua. E por conta desse 19 e 21, eu vou mostrar mais na frente o que a gente poderia ter esperado e não conseguiu. Pois bem, daquelas dezenas que eu achei que nós teríamos uma boa pontuação, eu estou olhando aqui para o lado, que eu estou olhando para a minha pesca, eu tinha dito 21, 19, 01, 11 e 20. Dessas 5 dezenas, só a 01 e a 11 caíram, né? Eu, inclusive, tinha dito que as dezenas 19, 20, 21, 01 iriam cair 3 dezenas, só caiu 1, que foi a 01.
Então, aqui houve um erro gigantesco, né, da nossa previsão. Nós fizemos análise em cima desse comportamento aqui, ó. A 21, ela está em atraso, bastante atraso, né? Então, como ela é uma dezena, ela até ontem era uma dezena forte, que ela estava com 6 de frequência e ela estava com 4, 3 de atraso e ia para o quarto atraso. Então, a probabilidade dela cair era grande, porque ela iria fechar o ciclo de falta cair. Só lembrando que não é certeza absoluta ela cair hoje, mas ela tem uma boa probabilidade, porque a gente já observou que já teve dezenas que já ficou durante um intervalo de 18 concursos sem cair. Então ela ficou com 18 de atraso. Pode ser que esteja começando um ciclo muito longo da 21 não cair, mas eu não acredito. Então eu acredito que ela vai cair hoje. Assim como eu também acredito que a 19. Como são duas dezenas que estão entrando no ciclo de falta cair, então tanto a 19 como a 21 tem probabilidade, eu acredito que pelo menos uma dessas duas devem cair, ou até as duas. Também a gente tem outras dezenas que estão fortes, né? Como o filtro indicou ainda há pouco, né? O filtro que eu botei aqui para vocês olharem, ó, o 4, o 19 e o 20, que é o F1, essas dezenas aqui, ó, 4, 19, ok? Então nós temos a 4, ela é uma dezena que ela tem 6 ou mais, no caso ela tem 6 específico, mas o filtro dispara quando tem 6 ou mais, e ela já está com 2 ou mais de atraso. Então nós temos aqui essa dezena que ela está com um atraso significativo. A 21 também tem um atraso, né? Então são situações diferentes. A 21 ela tem uma indicativa que ela vai falhar, porque ela só está com 5 de frequência, mas ela está com um atraso muito grande, aí seria o ciclo de falta cair, né? Já a dezena 19, ela já tem 6 de frequência e ela está com 3 de atraso. Então, ela também é uma muito forte para cair hoje. Ou seja, para ela ser sorteada. E também outra forte é a 04. Ok? Então, das que não caíram, eu diria que a 4, a 19 e a 21 são fortes candidatas a cair. A 20 também, ela está com 7 de frequência e 2 de atraso, né? Então, anotando, isso aí é uma dica boa, porque são dezenas que a gente pode pensar em jogar, porque elas estão sem cair, ou como eu já falei, acertar das 10, 6 que não caíram é mais difícil do que acertar 9 das 15. Então, a 04, a 19, a 20, 21 e 25 são dezenas que têm uma tendência forte, né? E a gente espera que isso se confirme, ok? Mais uma vez a dezena 14 caiu e nos quebrou. A 25 eu espero que ela retorne, por isso que eu também coloco a 25, né? Então 25, 21, 20, 19 e a 04 são as dezenas que eu acredito que são fortes candidatas a caírem hoje. A 14 ela continua nessa marcha, mas eu continuo apostando na falha dela, tá? Eu acredito que a 14 hoje venha a falhar, então já seria uma daquelas que a gente poderia excluir, ok? No mais a mais, dezena 11 está muito quente, a gente tem que jogar, 24 está muito quente, tem que jogar 18, então 11, 18 e 24 também são dezenas muito fortes que devem cair hoje. Pois bem, seguindo a nossa que nós temos feito ultimamente, esse aqui foi o concurso e vamos analisar o porquê que ele porquê que não caiu e ninguém acertou. Acredito que o principal motivo foi esse aqui, ó. Ele teve uma coluna completa, uma coluna que sai, já falei isso, ou linha ou coluna, quando sai todas ou não sai nenhuma, ou até quando sai uma, principalmente linha, quando sai uma dezena em uma linha, é uma forte candidata a não ser sorteado, ou seja, a acumular. Então, nesse caso, o 3660, ele acumulou pela questão de que caiu a coluna 2, 7, 12, 17 e 22, ela caiu, né, inteira, e quando isso acontece, é uma candidata a acumular. No mais, o restante dos números primos, Fibonacci, tudo dentro do esperado, tá? O jogo foi bem correto, bem esperado. Ele teve também das 15 dezenas por Pareto, ela conformidade de 100%, e sendo que a posição 1, a posição 6, 11, 12, 13 e 14 foram os destaques. Então, de destaques, ou seja, aquelas que a gente espera que caiam, caíram 6. As outras
não eram os destaques, não seriam... Os destaques são aquelas dezenas que na matriz de Pareto são as que mais têm caído ultimamente, né? Se você olhar, né, vamos abrir aqui só para a gente lembrar, aqui estão as posições e vamos gerar aqui a matriz. Essa aqui é a matriz de Pareto atual, né? Se você quiser, você pode dar um print aí na sua tela e observar. E a gente tem ela aqui, onde nós temos, então, por exemplo, na posição 1, hoje nós temos a esperada, né? A de destaque é a 11. Mas pode dar 11, pode dar na posição 1 a dezena 1, a dezena 2, a dezena 3 ou a dezena 6. Então essas quatro aqui são as esperadas. A destaque é a dezena 1. Assim como na posição 12, ó, você vai observar a dezena 20 está como destaque. Então, onde nós temos uma quantidade maior, assim como na posição 15, as dezenas esperadas são a 21, 22, 24 e 25, o destaque é a 25. Então, onde está aqui marcado de verde são as que estão em destaque, aquelas que a gente espera que confirme, né? Assim como se você for olhar, tem outras aqui, por exemplo, ó, na posição dezena 8, na posição 5, ela está de destaque, porque ela não está de verde, mas ela caiu 8 vezes em relação às outras, ela se destaca muito mais, né? Então, aqui é a matriz e o que aconteceu? De todas ela teve conformidade de 100%, da total esperado caíram as 15, e dentro dessas posições, a P1, P6, P11, 12, 13 e 14 caíram os destaques. Então, não foi por isso, não foi por Pareto que esse jogo não foi o esperado, ok? Como eu disse, o filtro de F1 ontem a gente estava esperando 19,21 e ele foi 0. Então, eu acredito, gente, sinceramente, que hoje o F1 vai vir muito forte. Então, continuando com a análise, se a gente for olhar aqui a parte do comportamento, a gente já explicou as posições, né? Aqui é o ritmo posicional, que é como eu falei, né? Aqui o vermelhinho é o destaque, as dezenas que podem cair. Na posição 1 nós temos 1, 2, 3, 4 e 6. Mas o mais esperado é o que está em destaque aqui, que é o vermelho. Aqui ele faz de todas as posições para fazer uma análise mais criteriosa. Aqui eu posso olhar, né, digamos assim, o grau de dificuldade que foi o jogo de ontem. Ele está com 33, acima de 30 já é considerado difícil, tá? Então, quanto mais ele se aproximar de 100, ele se torna um jogo ainda mais difícil. Então, o que acontece? Ele teve 4 dezenas seguidas, né? Então, chegou à posição 15, ele deu a dezena 24, que é 25, a probabilidade dela de cair é 25, isso aí é probabilidade condicional. Já expliquei isso e continua gerando dúvida. Para 24 cair na posição 15, precisa de 2 eventos, que a 25 não caia e que a 24 caia. Não é que a 24 fica torcendo, opa, a 25 não cai, não é isso. Não caiu, sortearam as 15 dezenas. Não caiu a dezena 25 e caiu a dezena 24. Para isso acontecer, a probabilidade é de 25%. Por quê? Porque tem que ter a falha da 25 e tem que ter a 24. Para sair a 23 já é 9%, 9,6%. Por quê? Porque tem que falhar 25, tem que falhar 24 e a 23 ser sorteada. Então isso aí é probabilidade condicional, ela está dependendo de outros eventos. Para 23 sair na posição 15, obrigatoriamente a 24 e a 25 não tem que sair. Então são 3 eventos, ela ser sorteada e a 24 e a 25 não sair. Então, a 24 saiu e a 25 não saiu, ela teve 25%. A dezena 1 sair, ela só precisa dela mesma, então é 60%. Então, na posição 1 está ok, na posição 15 saiu a 24, não é estranho, pode acontecer. E aqui nós temos, aconteceram dois duques, dois ternos e uma quadra. Mas ó, pode observar que aqui tudo normal, teve um moderado aqui pelo meio, tá certo? Porque o jogo acabou sendo baixo, aí tem um moderado aqui pelo meio, mas não foi isso que fez ela acumular. O que fez ela acumular foi, como eu falei ainda há pouco, nós tivemos
aquela coluna completa, né? Quando nós temos uma coluna completa, geralmente dá 4, dá 3 ou 2, aí quando dá a coluna completa, ela acaba dando problema, tá? Ou seja, acaba acumulando. Pois bem, já fizemos aqui as previsões para hoje, fizemos uma análise. Vou fazer mais uma vez uma demonstração das faixas, né? Observem que a faixa de ontem, eu até anotei aqui a minha peça, que era 20, 10, 13, 18, 11, 24 e 12, ok? Essas dezenas aqui eram as esperadas. A gente sabe que quando você tem até mais de 7, você tem que escolher de 6 a 7 dezenas. Nós tínhamos ontem 20, 10, 13, 18, 21, 24 e 12. Com exceção da 20 e da 13, todas caíram, né? Então, como eu disse, você tinha que escolher 6 dezenas. Se você tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dezenas ontem para escolher, se você escolheu 6, você acertou 5. Então, isso aí já te dá um impulso muito grande. Hoje a gente só tem 5, então eu tenho que escolher 6 ou 7. Então, obrigatoriamente, eu tenho 10, 20, 11, 18, 24. Eu vou escolher todas. Depois, na faixa B, eu já tenho muitas disponíveis, então eu tenho que escolher 4 ou 5. A 13, a 12 caiu também. Então, observe que a 13 e a 12 caíram para a faixa B, né? Então, hoje nós temos muitas dezenas disponíveis. Daqui eu só tenho que escolher 4 dezenas. Na faixa C, que é a 3, 17, 4, 1, 21, 22, 25 e 14, eu só tenho que escolher 2 ou 3, né? A gente tem aqui algumas, eu já dei uma previsão, né? Eu tiraria a 14. É possível que essa 14 vai me derrubar de novo hoje. Mas eu tiraria a 14, manteria a 1, né? 17. Aqui eu tiraria a 14 e analisaria as outras com mais calma. Pois bem, e na faixa D eu tenho 16, 15 e 09. A 09 está quase dando indicativo de que ela vai fazer uma mudança de tendência. Ela está em tendência de baixo, ela vai dar. Então eu acredito que a 09 ela tem uma probabilidade grande de sair. Ok? Continuando aqui no gráfico de mobilidade, né? Eu tenho dezenas frias 9, 15 e 25. A 25 está realmente começando a esfriar, né? Porque ela vem descendo, né? Se você for analisar aqui o gráfico dela, né? Você vai ver que ela está menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, ela tá esfriando. Indo para... ficou agora fria, né? Ela estava neutra e ficou fria. E ela está com uma dezena para a gente tomar muito cuidado. Ela pode, inclusive, falhar hoje. Mas como ela falhou ontem, geralmente ela fica em cima de 60%, eu acredito que hoje ela saia. Mas se ela não sair, não me surpreende, a 25. Mas eu colocaria ela no meu jogo, ok? Então eu tenho aqui as dezenas neutras. E as minhas dezenas quentes, eu tenho 11, 18, 24, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 20, 23, 04, 8, 13, 17 e 19. Ok? Então eu tenho 16 dezenas para fazer jogo. Pois bem, analisando agora o jogo de ontem, né? Que a gente colocou. Observem que nós escolhemos como dezenas fixas a 1, a 4, a 6, a 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 24. A 20 quebrou a gente e também a 04, que era esperada, né? Aqui, ó, a 04 era esperada, ela não caiu. Hoje ela provavelmente vai cair, eu já disse isso para vocês, né? Então, tanto a 4 como a 20, ela acabou quebrando a gente, né? Então, foram duas dezenas aqui nas fixas que diminuíram a nossa força. Nas variáveis, é aquela que a gente acha que pode cair ou não, é aquela 50% de certeza, né? Nós tínhamos 2, 3, 7, 8, 9, 16, 17 e 21. Esse jogo aqui, a gente gerou esse jogo aqui e vamos analisar agora em relação, vamos conferir os jogos. Aqui ele conferiu, ó. Das dezenas combináveis, ou seja, das variáveis de 8, a gente acertou 4, que é o esperado, é o ótimo. Se você botar 8 e acertar 4, você acertou o máximo possível, porque ela vai combinar de 4 em 4, então você vai fazer um bom jogo. E das 11, a gente conseguiu 7. Então, o que aconteceu? Como eu já disse, esse jogo, esse fechamento de 14 jogos, ele é muito bom. Porque ele conseguiu, como eu tenho aqui 7 com 4, eu vou ter pelo menos um jogo de 11. Ó, aqui análise de acertos. Das 8 acertamos 4, nas 7, total de acerto 11, melhor pontuação 11. Então, bacana, você jogou 49, recuperou 7, perdeu 42. Valendo, mas perdeu muito, de fato.
Por quê? Porque a gente acabou fazendo muito pouco aqui, ó. Só mostrar para vocês uma coisa. Se em vez da 0,4 que eu tivesse colocado a 0,5, por exemplo, e se não tivéssemos colocado a 20 e tivéssemos colocado a 14, né? Famigerada 14, só para você ver a diferença que vai dar com duas dezenas, né? Então, no caso, vamos conferir de novo, ó. Aqui ela já está dizendo que das 8 eu fiz 4, eu mantive, não mexi em nada. E nas fixas eu só acertei de 11, passei para 9. Só para você ver como esse jogo ele é bom. Aí ele bota aqui, ó, acerto nas 8, 4, acerto nas 11, total de acerto de 13. Então eu consegui 13 acertos, melhor pontuação 13. Então ele botou aqui, ó, eu teria gasto R$ 49, eu teria 119 de prêmio, lucro 70. Então você observa aqui, ó, ele fez uma de 13 e um monte de 11, eu só perdia um jogo. Então, para você observar como esse sistema de fechamento do Sten 14, eu já falei ele aqui, eu já coloquei ele até em planilha disponível, mas esse jogo é muito bom, gente. Se você fizer uma análise bem feita, você em 19 dezenas, se você acertar aqui, ó, você vai muito longe, ok? E, finalmente, aqui foi o outro jogo que nós fizemos também uma análise, que ele pega 10 fixas, ele vai pegar 10 variáveis, né? Então, das 10 eu só preciso acertar 4. Eu posso errar 6. E das fixas eu tenho que acertar 10. Ele junta 10 com 4, e aí eu pego os coringas, que são aquelas dezenas que eu tenho certeza que vai sair, certo? Mas eu não tenho certeza se vai sair as 3. Então, quando você coloca no Coringa o 11, 19 ou 21, você acha que vai cair ou a 11, ou a 19, ou a 21, mas você tem certeza que elas vão cair, então elas entram como Coringa. Então, ela gera o jogo, e o que que acontece? Aqui os jogos gerados, vamos conferir, ó. Nas fixas, eu acertei 7 de 10, nas variáveis 10 de 6, o Coringa 1. Então, é um jogo muito legal. O que que aconteceu? Ele fez 16 de 11 pontos, 2 de 12. E ele me gerou 315 de investimento, 120 de prêmio e eu perdi 195. Mas repare que eu acertei muito pouco nas fixas, né? 67. Se você fizer um jogo melhor, ó, eu vou subir aqui, ó. Eu vou tirar 0,4 que não caiu, vou botar 14. Gerar, ó, mudei uma só. Eu acertei 8 de 10, ele vai conferir, ó. Ele já teria feito 36 de 11 pontos e 12 de 16 e 2 de 13. Eu teria ganho 468 com 153. Então tem muita gente fazendo fechamento aí, fazendo bolão, e o cara faz bolão aleatório. Quando um jogo desse aqui, olha como ele é fácil. Você vai pegar 10 fixas, né? Que você acha que são as quentes. Você tem aqui, eu mostrei ainda há pouco as quentes que você pode apresentar. E você vai pegar essas 10 quentes, você vai pegar 10 variáveis, né? Que você vai acha que dá certo, e vai pegar 3 coringas, como eu falei, que você não tem certeza que vai cair ou 1, ou 2, ou 3, mas você acha que eles vão cair. Então você coloca, ele faz a movimentação. Então, nesse caso aqui, eu tive 8 de 10 fixas e das variáveis eu acertei 6. Então ele pegou e montou um jogo e dá lucro tranquilamente. Então são dois jogos muito bons. Ok? Pessoal, isso aqui foi a análise de tudo que aconteceu ontem e o que poderia ter saído ainda melhor. Saiu legal, né? Eu falei isso para vocês, né? Eu comprovei aqui que a gente acabou ganhando alguma coisinha. Mas se você seguiu os passos, com certeza você acabou dentro desses jogos aqui também pontuando, porque eu botei 30 se você fez uma análise boa em cima do que foi apresentado. Tá certo? Então, para não deixar em branco hoje, né? Pelo menos para deixar um prognóstico de jogos, esses aqui são as dezenas que eu escolhi, né? São as dezenas fixas. Nós temos 2, 4, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25. Você pode fazer adaptação, é claro, né? Onde tiver 25, você pode substituir por uma outra. Eu estou mais uma vez apostando na falha da 14, mas ela pode cair de novo. Então, de repente, você acha assim, 25 não vai cair, porque ela caiu ontem, ela está fraca. Você tira 25 bota 14. E nos jogos onde tiver 25, você substitui por 14. Ok? As selecionadas para que sejam combináveis, ou seja, eu acho que pode cair ou pode não cair, mas são dezenas, entre aspas, caíveis, né? Então, eu tenho 1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 23. Dessas aqui eu espero acertar 4. E se fizer 4 daqui e fizer 8, 9,
10, quiçá 11, daqui a gente faz uma premiação muito boa, tá ok? Então daqui é só gerar os 14 jogos, e quando ele gera os 14 jogos, eles estão aqui os jogos. Depois que eu apliquei filtro nele, depois que os 14 jogos, caiu coluna, fiz toda aquela parte para ímpar, soma, etc. Só ficaram esses 11 jogos, ok? Então tá aqui os 11, você pode parar e para analisar. Esses jogos que eu estou dizendo aqui são jogos para análise. Não estou dizendo que vão cair, eu posso errar tudo. Porque como eu falei, pode ser que o 14 caia, aí eu faço um monte de 10 e 9 e aí não aconteceu nada. Mas se acontecer o esperado, a gente vai fazer alguma pontuação nesse jogo aqui. E quem dera que a gente consiga um 14 pontos. Tá ok? Pessoal, era isso que eu tinha para falar por enquanto. Mais uma vez, eu vou agradecer do fundo do coração. Alcançamos uma marca histórica, né? Chegamos a 5 mil seguidores, né? É uma realização de um sonho, né? Eu não acreditava que em tão pouco tempo, né? Nós começamos nosso projeto no final de agosto e hoje nós estamos com 5 mil seguidores. Eu sei que tem gente aí batalhando para conseguir 1.000, 2.000 seguidores. Esse segmento nosso é muito específico, né? Então eu acho que também é um pouco da credibilidade que a gente conseguiu com o nosso trabalho, né? Não vendendo sonho. Eu nunca cheguei aqui em nenhum momento para vocês. Olha, pessoal, é certeza absoluta. Nós vamos conseguir aqui, vamos toda semana fazer 14, 13. Nunca aconteceu. Aqui a gente teve um trabalho sério, apresenta muito com embasamento matemático, com probabilidade condicional, com Pareto. A gente se diferenciou um pouco, eu acredito que talvez isso seja a fórmula do sucesso. A gente acabou se diferenciando dos outros canais, porque a gente trabalhou muito em cima da matriz de Pareto e os reflexos que ela vai dando na posição, na probabilidade condicional e uma série de outras estatísticas que a gente fez, geometria, a parte de padrões, a gente fez uma série de análises aqui, eu acho que com isso também fez com que o nosso canal crescesse. Então, do fundo do coração, eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal que tem acreditado no nosso trabalho, tá? E a gente chegou hoje aos 5 mil seguidores. Muitíssimo obrigado, eu sou eternamente grato. Mais uma vez, eu vou pedir, pessoal, os Pix da nossa doação secaram. Eu não sei se é porque eu também estava agradecendo, eu sempre agradeço muito ao pessoal, mas não caiu mais nem um realzinho, ninguém mais fez nenhum Pix. Pessoal, quem puder colaborar, você sabe que isso aqui demanda tempo para fazer o vídeo, para fazer análise, depois tem que fazer edição. É um trabalho grande, pessoal. Sinceramente, eu fico muito prazer de estar aqui apresentando para vocês. Eu gosto muito de estar aqui nesse canal, mas ele também tem que ter qualquer tipo de retribuição, porque se não tiver retorno econômico, ele daqui a algum momento ele se torna inviável, né? Então, quem puder ajudar, pessoal, R$1. Nós somos 5 mil já pessoas. Se todo mundo me desse R$1 e eu conseguir 5 mil reais, eu ficaria muito feliz. Bom, R$1 eu estou agradecendo. O nosso Pix, a chave é superlotofácil.2025@gmail.com. E quem puder ajudar de alguma forma, vai aparecer, clica no coraçãozinho, no like, dá um like pra gente, né? Quem puder fazer a doação, o Pix está aqui do lado. Quem puder também, quando aparecer o hype, o botão de hypar, não aparece para todos, mas se aparecer o hype, você clicando, chega mais gente, tá? E a gente vai tentar alcançar um universo maior, ok? Pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.